Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Sofia Moreira e sou consultora de marketing da Hydra IT. Agradecemos desde já por estarem presentes neste webinar, onde vamos falar acerca do Microsoft 365, antes designado por Office 365. O Microsoft 365 é um serviço de subscrição que integra as ferramentas de produtividade Office 365, o Windows 10 e o Enterprise Mobility mais Security, de forma a oferecer uma solução completa, inteligente e segura às organizações. Nos próximos minutos, vamos então mostrar como as empresas podem combinar as melhores aplicações de produtividade e colaboração com os serviços na nuvem do Microsoft 365. Vamos também ver o que de facto mudou com a alteração da designação e quais as novidades. Como gerir o centro de administração do Microsoft 365. Para isso, contamos com o Paulo Cunha, diretor de Infraestruturas e Mobilidade da Hydra, e com a Joana Gonçalves, consultora comercial Microsoft 365, também da Hydra. Enquanto fazemos a apresentação, convido-vos a colocar as vossas dúvidas ou questões no espaço do lado direito do ecrã, que serão devidamente esclarecidas ao longo da sessão. Olá, Joana, podemos começar? Olá, Sofia, olá a todos. Antes de mais, sim, podemos começar. Vou então partilhar aqui o meu ecrã. Deixa eu só ver se... Vamos aqui começar. Relativamente ao que mudou no Office 365 e no Microsoft 365, nos últimos meses ocorreram bastantes novidades em relação ao licenciamento e uma das grandes novidades em que efetivamente já devem ter reparado nessa mudança é a questão da alteração dos nomes e da nomenclatura de algum licenciamento. Esta alteração já surgiu no final do mês de abril e antes disso estávamos habituados então a termos aqui 3 SKUs, estes 3 licenciamentos para pequenas e médias empresas, que eram o Office 365 Business Essentials, o Office 365 Business Premium e o Microsoft 365 Business. Estas 3 ofertas da Microsoft sofreram uma alteração no nome e são agora chamadas de Microsoft Business Basic, no caso do Office 365 Business Essentials, Microsoft 365 Business Standard, no caso do Office 365 Business Premium, e Microsoft 365 Business Premium, para substituir o Microsoft 365 Business antigo. O que é que acontece aqui? Vamos deixar de ter ofertas Office 365 para pequenas e médias empresas e passa tudo a ser chamado de Microsoft 365. O objetivo desta alteração é simplificar, em que a partir de agora nós temos o nome da família de produtos, ou seja, Microsoft 365, a audiência Business. Porquê? Porque estamos todos a falar de pacotes que estão relacionados com pequenas e médias empresas, para que depois temos o Microsoft 365 Enterprise, quando estamos a falar de outro tipo de audiência. E depois temos no final o último nome que distingue as diferentes oportunidades de Microsoft 365 Business. Vamos passar só aqui outro. Outros 2 produtos que mudaram o nome foram do licenciamento que a Microsoft tinha para os produtos de aplicações no ambiente de trabalho instalados na nossa máquina, ou seja, o Office 365 Business passou a chamar-se de Microsoft 365 Apps for Business e o Office 365 Pro Plus, que é semelhante ao Office 365 Business, mas que contém algumas funcionalidades mais avançadas, passou assim a ser chamado de Microsoft 365 Apps for Enterprise. Resumindo um bocadinho o que aconteceu aqui, é que a Microsoft mudou o nome do licenciamento, ou seja, tem um novo nome, mas o valor e o preço é exatamente o mesmo. Aqui é só apenas um exemplo, como diz em baixo, nem todas as funcionalidades e produtos estão aqui mostrados. Outras novidades relativamente ao update do licenciamento Microsoft, focado nos utilizadores a que chamamos First Line Workers, que são utilizadores que estão mais no terreno e que não necessitam de licenças com tantas funcionalidades, mas sim um conjunto de funcionalidades que lhes permitam ter produtividade e segurança. O que vai acontecer aqui é que o Office 365 F1 passa a ser chamado de Office 365 F3 e o Microsoft 365 F1 passou a ser chamado de Microsoft 365 F3. Mais uma vez, é apenas uma questão de renaming, não afeta funcionalidades, no entanto há aqui uma novidade importante a salientar, que é o licenciamento Microsoft 365 F1, que este sim é um novo licenciamento, tem menos funcionalidades e menos tipos de ferramentas.
É importante não confundir o antigo F1, que agora é F3. Resumindo tudo o que estive aqui a falar, aqui está, resumindo tudo o que estive aqui a falar, o que acontece é que temos aqui uma família Microsoft 365, que está dividida em audiência. Audiências estas que podem ser chamadas Enterprise, para empresas Enterprise, podem ser chamadas For Business, que são para empresas médias e pequenas empresas, e para Consumer. Ou seja, isto é algo que nem sequer está abordado aqui no nosso tipo de cenários, a trabalhar com um ambiente empresarial. E depois temos aqui os diferentes SKUs, que permite distinguir o licenciamento, ou seja, F1, F3, E3 e E5 for Enterprise, Basic, Standard e Premium para Business. Com isto, finalizamos aqui a parte das mudanças no Office 365 e Microsoft 365. Então, eu vou agora apresentar as novidades relativamente ao Teams. A primeira coisa que quero salientar é que não vamos conseguir de todo mostrar aqui todas as novidades, mas vou apresentar aquelas que consideramos mais importantes e pertinentes para esta fase que estamos a atravessar. E então, temos aqui a possibilidade de terminar uma reunião. O que é isto? A Microsoft recebeu imensos pedidos para criarem esta funcionalidade, ou seja, eu, como organizador, ao terminar a reunião e ao sair da reunião, os restantes membros não se mantêm lá, a conversar ou a utilizarem essa reunião para o que eu criei, utilizarem para outra coisa. Para isto, então, nós vamos ter aqui esta funcionalidade em que passa a ter a opção de terminar a reunião. Antes o que acontecia era, nós saindo, por exemplo, eu, organizador, saindo da reunião, os outros participantes poderiam continuar lá e usufruírem desse espaço para o que quisessem. Agora, se carregando neste End Meeting, a reunião fica de momento logo terminada. Outra funcionalidade bastante pedida pelos clientes é fazerem o download ou terem acesso a uma lista de participantes, um reporte de participação numa reunião Teams. Está disponível aqui através desta opção, a setinha que vem. O que acontece aqui é que a Microsoft arranjou uma maneira rápida de fazer o deploy e disponibilizar esta funcionalidade, e isto vai sofrer alterações com o tempo, porque a Microsoft quer efetivamente fazer um reporte ainda mais avançado, que é o intuito, mas nesta fase aqui já conseguem fazer o download da lista de participantes de uma reunião. Vai ser através de um ficheiro CSV, e conseguem então observar todas as atividades, todos os logs que existiram de pessoas que se juntaram à reunião, de pessoas que saíram, pessoas que se juntaram até antes do próprio organizador se ter juntado e o timestamp em que isso aconteceu. É importante dizer que para esta lista tem de ser feito o download ainda enquanto estão na reunião. Ou seja, se saírem da reunião e depois voltarem a entrar, já não conseguem fazer o download do report completo. Por isso é importante que no final de uma reunião, antes de saírem, façam o download. Outra funcionalidade aqui bastante interessante é então aqui o Raise Hand, que, por exemplo, quando temos alguém a falar e a explicar e estamos numa reunião com um grande conjunto de pessoas, essa pessoa pode manter-se com o microfone desligado, está no mute, mas pode selecionar esta opção de Raise Hand e colocar a mão no ar assim para, como quem diz que essa pessoa quer participar, quer falar, e assim conseguimos evitar aqui interrupções. Os efeitos de fundo no Teams Meeting. É mais uma funcionalidade bastante pedida pelos utilizadores, principalmente nesta fase. É então aqui que a possibilidade podemos colocar, por exemplo, um background distorcido, o blur background, que acho que já todos conhecem. No entanto, agora vamos para além disso. Vamos ter a possibilidade de ter backgrounds com efeitos variados. Aqui na tab de lado conseguimos ver várias imagens, em que basta clicar ali no Show Background Effects, conseguimos ver vários e escolher alguma que nos seja adequada. Há também, que muita gente não sabe, a possibilidade de colocar os backgrounds customizados. Basta abrirmos a diretoria do programa do Teams e colocarmos lá a imagem, ou então abrir uma janela de explorador de ficheiros e colocarmos na barra do endereço os caminhos apresentados aqui em baixo. Os caminhos diferem se é ambiente Windows ou Mac, por isso tentem não confundir e colocar o caminho correto. Depois basta colocarem as imagens pretendidas na pasta que irá abrir e automaticamente as imagens irão aparecer naquele tab lateral.
Vocês, a partir do momento em que colocam lá as imagens, abrem, selecionam na mesma, como tinha referido aqui atrás, o Show Backgrounds Effects, e terão no fundo as últimas imagens serão as que vocês adicionaram à pasta. Isto penso que seja bastante útil, visto que hoje em dia estamos muito a trabalhar de casa e assim evitamos partilhar o nosso espaço e a nossa casa e temos sempre a possibilidade de mascarar aqui um bocadinho o nosso ambiente. Outra funcionalidade bastante pedida é a possibilidade de vermos mais do que 4 utilizadores numa reunião Teams. Isto aqui sim, acho que foi das funcionalidades mais pedidas nos últimos tempos. Até agora o que acontecia numa reunião com muitos utilizadores é que apenas conseguíamos ver os 4 utilizadores que tinham mais interação. E ia alternando, consoante a interação de cada um, mas só conseguíamos ver 4. E agora o que acontece é que a disposição mudou para 3x3, ou seja, conseguimos ver não 4, mas sim 9 utilizadores, além do nosso vídeo que está em baixo, ou seja, na totalidade são 10. Isto foi o que a Microsoft conseguiu de forma rápida disponibilizar, devido ao elevado número de pedidos que ocorreu. Muito por conta desta situação em que nós vivemos, passamos a fazer reuniões virtuais e não presenciais, daí este enorme número de pedidos. Contudo, a Microsoft, pelo que sei, vai continuar a trabalhar em melhorar esta funcionalidade e quem sabe ter aqui diferentes padrões e um aumento do número de pessoas e número de câmaras, etc. Acho que sim, acho que realmente vão melhorar nessa optimização. Mostrando aqui mais uma funcionalidade que faz todo o sentido, que é a possibilidade de isolar uma conversa. Isto era impossível e neste momento já o conseguimos fazer. Ou seja, podemos ter várias janelas do Teams, podemos fazer um pop-out na conversa do chat. Isto é bastante interessante porque antes nós, se quiséssemos estar numa conversa e depois abrir outra aplicação qualquer no Teams, teríamos que efetivamente sair da conversa. Agora não há essa necessidade, podemos sempre carregar naquela setinha que vemos aí num quadrado vermelho e automaticamente a conversa irá ser aberta e ficará numa janela à parte, permitindo assim que nós consigamos trabalhar noutras aplicações do Teams, tendo a conversa em aberto. Aqui outra funcionalidade que parece ser bastante interessante, tivemos bastantes clientes que pediram isto porque efetivamente o cliente em si tem Teams, mas se calhar o cliente dele não tem e só tem Skype. Então, é a interoperabilidade entre Teams e Skype comercial. A interoperabilidade entre Teams e Skype for Business não é novidade, já todos sabíamos que isso era possível, no entanto, para Skype comercial não estava disponível. Então, temos algo agora disponível e é importante não esquecer que para isto acontecer, o administrador no portal de administração do Teams tem que permitir que isto seja disponível. Ou seja, users can communicate with Skype users, aqui tem que ser posto on pelo administrador. Os utilizadores Teams conseguem procurar e começar uma conversa privada ou chamada e videochamada com utilizadores de Skype e vice-versa. Por fim, a última novidade é a possibilidade de partilhar o áudio em live events, ou seja, quando partilhamos algum conteúdo num live event e escolhemos partilhar num ecrã, temos agora a possibilidade de incluir o sistema áudio. Isto antes não era possível. Isto faz com que se num live event quisermos reproduzir o vídeo do nosso computador e quisermos que os attendees estejam a receber o som desse mesmo vídeo, é necessário então, antes de partilhar, escolher a opção incluir sistema áudio, como está ali em baixo. Nós clicamos na setinha de partilhar o ecrã e aí aparece então esse quadradinho de incluir sistema áudio. Isto estava disponível nas reuniões Teams, mas efetivamente não nos live events. Passamos agora a estar disponível também aqui e acho que realmente é interessante. Falo por mim própria, porque de facto isto já teria sido útil e agora acho que os nossos clientes podem usufruir disto. Temos aqui, por último, eu estava a dar aqui todas as novidades, no entanto, isto está disponível num site que é o Microsoft 365 Roadmap, ou seja, os nossos clientes conseguem vir a este site, tem um link aqui em baixo, contudo, se escrever Microsoft 365 Roadmap aparece logo,
E aqui vocês conseguem ver todas as atualizações que a Microsoft está a fazer, tudo o que está pensado para futuramente fazer e até o que está a ser desenvolvido. Vocês, se clicarem, eu por acaso aqui não tenho, mas se clicarem em cada tag ou em cada descrição do produto que está a ser desenvolvido ou pensado, vocês conseguem também ter mais informação da mesma. E acho que depois de mostrar todas estas novidades, terminei assim e vou passar ao meu colega, ao Paulo. Pode ser, Paulo? Joana? Sim. Só surgiu aqui uma dúvida, ainda referente ao Skype e ao Teams. Se vai continuar a existir com o Teams, ou é só uma questão de tempo? Se vai, não entendi, Sofia, desculpa. Vai continuar a coexistir com o Teams? Sim, sim. Continua exatamente da mesma forma, sim. Okay. Apenas dá a possibilidade de, antes, por exemplo, o Teams estava disponível com o Skype for Business, mas não com o comercial. Ou seja, para quem não tem qualquer tipo de Skype com licenças de empresas, não é? Não tinha a possibilidade de existir esta operabilidade, esta ligação entre ambos. E agora existe essa possibilidade e tanto pode ser procurado pelo cliente que tem um Skype como pelo cliente que tem o Teams. Okay. Mas de resto continua tudo igual. Ok, muito bem. Paulo? A Microsoft, ou seja, o que é que eu vou fazer aqui? O objetivo desta apresentação de hoje é abordar aqui os temas mais básicos sobre a gestão do portal de administração do Office 365. Okay? É fazer um overview sobre a plataforma em si. Isto porquê? Porque muitas vezes nós temos os serviços a funcionar, os serviços estão a funcionar bem, sem paragens, sem quebras, mas existem algumas situações passíveis e possíveis e necessárias de corrigir e analisar no portal do Office 365. Existem alguns indicadores importantes que nós devemos ter em conta. E eu começo por mostrar o meu portal do Office 365, a minha página de entrada do Office 365, onde podemos verificar as aplicações que eu tenho disponíveis. Se eu carregar aqui em todas as aplicações, como a Joana disse, existem muitas aplicações, existem aplicações mais comuns que nós utilizamos todos os dias, como o Office, como o Exchange, como o Android, como agora o Teams, que teve um crescimento muito grande neste período, mas existem outras que nós, se calhar, não utilizamos. E nós temos acesso a alguma informação partilhada pela Microsoft, e o que acontece é que muitas aplicações não são instaladas, não são ativas. No entanto, elas estão lá, estão disponíveis nos planos, estão a ser pagas, e muitas vezes é necessário apenas um pequeno input, um pequeno esforço para que consigamos usufruir dessas aplicações. Por exemplo, o SharePoint. O SharePoint é uma ferramenta muito, muito interessante, que permite a criação de sites para partilha de documentos, informações com colegas, parceiros, com clientes, e não é utilizado porque implica ali algum esforço inicial de definição do que pretendemos fazer. Uma outra que, por exemplo, o Kaizala, que eu posso mostrar. O Kaizala é uma ferramenta que muitas empresas desconhecem que têm, que pode ser uma coisa até interessante para algum tipo de empresas. E é muito simples configurar. Ou seja, nós temos aqui alguns, eu posso ir aqui à parte de grupos, simplesmente criar um grupo posso lhe dar o nome, por exemplo, Dynamics, e este grupo está criado. O que é que o Kaizala é? O Kaizala, eu costumo dizer que é um WhatsApp empresarial, mas é gerido centralmente. Enquanto nós no WhatsApp temos amigos, conhecidos, pessoas fora do nosso ambiente empresarial, aqui conseguimos criar um grupo empresarial e trocar informações rapidamente. Eu, ao criar este grupo, no meu telemóvel, neste momento, no Kaizala, tenho um grupo criado com este nome Dynamics. A partir daí eu posso adicionar os utilizadores. Recebo a informação que o grupo foi criado, recebo a informação que é um grupo da Hydra, ou seja, e a partir daí podemos trocar informação.
Isto só para chamar a atenção que as ferramentas estão lá, às vezes é necessário um pequenino esforço para começarmos a utilizar estas ferramentas. Depois temos a parte de administração. A parte de administração, naturalmente, é para alguns utilizadores que têm privilégios de acesso à parte de administração. E na parte de administração, nós temos este portal, na parte de administração, permite-nos aqui fazer uma gestão de pessoas, de software, de serviços, dispositivos, num único local. Ou seja, existe o portal, isto por ter o portal antigo ou o portal clássico, depois existe o novo centro de administração, que é este. Eu vou mudar só para o antigo para vocês perceberem as diferenças. Ou seja, do lado esquerdo o menu é igual, no centro há aqui uma diferença entre este portal e o novo portal, mas basicamente é a forma como a informação é apresentada. Não existe grande diferença entre eles. Eu preferencialmente utilizo o portal clássico, até porque, pronto, se calhar já sou o clássico, não queria dizer antigo, mas gosto mais porque me habituei a trabalhar com aquele portal. Queria-vos só mostrar aqui uma situação no portal, que é logo esta primeira, a barra de pesquisa. Ou seja, nós aqui simplesmente podemos encontrar aqui os utilizadores, conseguimos encontrar aqui grupos e conseguimos fazer algumas operações direto. Por exemplo, no meu utilizador Paulo Cunha, eu posso ver aqui todos os atributos associados ao Paulo Cunha, consigo perceber exatamente as licenças que estão associadas ao Paulo Cunha e consigo fazer uma coisa que não consigo fazer aqui, que não consigo fazer no portal novo. Ou seja, eu consigo expandir. Por exemplo, o Paulo Cunha tem aqui uma licença, a licença E5, exatamente, eu consigo expandir e perceber que dentro da E5 eu tenho uma série de licenças associadas. E nós podemos, às vezes, como eu falei há bocadinho, ou atribuir mais serviços ou menos serviços. Se calhar atribuindo serviços a mais, também podemos causar aqui algum problema de foco no que realmente precisamos. Por exemplo, eu não necessito de ter acesso ao Microsoft Booking. Ou seja, posso perfeitamente desativar, mantendo os outros serviços todos. O Booking, eu não sei se conhecem o Booking, aproveito, o Booking é uma aplicaçãozinha online para dispositivos móveis que fornece serviços a clientes. Por exemplo, consultórios, cabeleireiros, empresas de serviços. Ou seja, eu consigo publicar e criar um calendário, expor esse calendário para fora e permitir que os clientes marquem compromissos comigo ou com a minha equipa. Caso, por exemplo, de um cabeleireiro, de um dentista, consegue que os clientes façam as marcações diretamente com eles. Okay? Muito bem. Uma outra questão que eu gostaria de mostrar e de alertar, que é uma boa prática, se calhar até vou mudar, eu vou mudando entre o portal antigo e o portal novo, para perceber que basicamente a navegação é muito, muito idêntica. Ou seja, nos utilizadores, ao criar os utilizadores, ou criamos um utilizador com uma função de meramente utilizador, ou muitas vezes esse utilizador é um administrador global. E a situação de administradores globais, de criar administradores globais, por vezes, não é uma boa prática. Porquê? O administrador global tem acesso a todas as funcionalidades e à maioria dos dados. Ou seja, nós devemos sempre limitar o número de administradores globais e atribuir funções de acordo com as necessidades. Sempre por baixo. Ou seja, por exemplo, eu vou mostrar o meu colega Luís Lopes é o diretor técnico, naturalmente tem que ter a necessidade de ser um administrador global, mas, por exemplo, meramente para dar um exemplo, ou seja, ele é administrador global, mas se calhar poderia ser simplesmente um administrador de suporte técnico. E o administrador de suporte técnico faz, por exemplo, o restauro de passwords, faz os pedidos de serviço técnicos à Microsoft quando houver um problema, faz a monitorização do estado de funcionamento de serviço. Ou seja, é importante nós ajustarmos aqui as permissões
às necessidades de cada um. Okay? Gostaria de chamar a atenção para este tema porque inicialmente nós já vimos muitas situações em que ou se criam utilizadores sem funções, sem permissões, as permissões para aceder às aplicações, naturalmente, ou então administradores globais. Okay? Existem outro tipo de administradores com funções mais limitativas. Okay? Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, ainda dentro dos utilizadores, é a questão da autenticação multifator. É uma boa prática ter a autenticação multifator. Nós, ao configurarmos isto, que é uma configuração muito simples, nós estamos a adicionar aqui uma camada de segurança extra. Okay? Por exemplo, o que é que se faz na autenticação multifator? Nós fazemos o login nas aplicações, mas ao mesmo tempo é-nos solicitado um outro tipo de autenticação. Pode ser o Microsoft Authenticator, que é a aplicação, pode ser um SMS, ou seja, é adicionar aqui uma segunda validação. Em relação aos utilizadores, eu costumo fazer esta apresentação, normalmente demora um bocadinho mais longa, porque o portal é imenso, ou seja, tem muitas funcionalidades, eu vou tentar acelerar aqui um bocadinho. Depois temos aqui a questão dos grupos. O que são grupos? Os grupos do Office 365 podem ser grupos de listas de distribuição, grupos de segurança, grupos do Office 365. Basicamente é a forma de agregar aqui os utilizadores de forma a que consigam colaborar e aceder a documentos. Ok? Uma outra situação, caixas de correio, eu estou a andar aqui na vertical, caixas de correio partilhadas. Ou seja, estas caixas de correio partilhadas são formas que existem com que as pessoas leiam ou enviem e-mails a partir de uma única mailbox. Okay? E além de serem partilhadas, naturalmente, por um grupo, pode ser por uma pessoa, inclusive, ou por um grupo de pessoas. Nós temos aqui alguns exemplos. A questão dos recursos também é uma situação interessante. Nós temos salas e equipamento, ou seja, nós utilizamos, isto é uma forma de reservar, por exemplo, nós utilizamos esta ferramenta de salas e equipamentos para reservar as nossas salas de reuniões. Enviamos um e-mail ou fazemos um pedido à sala, perguntamos se está disponível e recebemos um e-mail de volta a dizer está disponível ou não está disponível. Temos outros clientes que utilizam isto para a reserva de carros partilhados. Ou seja, é salas e equipamentos. Ok? É recursos, que a Microsoft vê isto como recursos. Depois temos aqui um outro menu, o menu de faturação. Aqui o mais importante, além do pagamento, naturalmente, a questão das licenças. É perceber-se que tipo de licenças temos, quantas licenças estão assignadas, quantas licenças estão livres, e a partir daí podermos tomar aqui também algumas decisões, percebermos que realmente temos licenças a mais naquele período, podemos cancelar, e o contrário, a mesma coisa. No Office 365, o princípio é mesmo esse, é pagar pelo que utiliza. Ou seja, nós na Hydra, e por norma será assim, nós não queremos que obrigar ninguém a ter uma licença que realmente não precisa. Se precisa naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, pode ativar a licença. Passando esse tempo, não precisa da licença, pode cancelar a licença e paga efetivamente pelo que usa. Questão de suporte. Questão de suporte o suporte está disponível continuamente por telefone e online. É gratuito. O suporte da Microsoft para algum problema que exista. A Hydra, naturalmente, tem também a capacidade de dar suporte, mas a Microsoft tem uma plataforma onde é possível, por exemplo, Teams lento. Okay. Nós conseguimos, a partir daqui, temos acesso a um chat, a alguns artigos recomendados, ou então podemos fazer um contacto, pedir à Microsoft que nos ligue ou que nos envie um e-mail para falar, coloca um engenheiro ao problema e o engenheiro fala connosco e resolve esse nosso problema. Pronto, gostaria de falar também aqui sobre a questão dos domínios. Okay? Porque é uma questão que surge a muita gente.
Para mim, este é o ponto inicial de uma configuração do Office 365, é a criação do nosso domínio. O domínio por default da Microsoft tem qualquer coisa, pcunha@onmicrosoft.hydra.onmicrosoft.com. Mas nós queremos, efetivamente, ter o nosso domínio que é pcunha@hydra.pt e ter as nossas configurações com hydra.pt. E a questão aqui de adicionar um domínio, fazer este passo, é um passo muito simples. É um passo que tem duas questões, ou seja, dois passos. Eu até vou mudar para aqui, conseguimos ver com mais detalhe. A configuração dos domínios é adicionar um domínio, é escrever aqui um domínio, posso escrever XPTO, como a Microsoft normalmente escreve, xpto.pt. Ok, eu tenho que adicionar estes 3 registros no meu alojamento DNS. A partir daí tenho o domínio configurado. Eu não estou a dizer avançar mais para a frente, não estou a dizer avançar já para outras migrações, etc. Para configurar o domínio, sem mexer em absolutamente nada, para que eu possa criar os utilizadores pcunha@hydra.pt, eu tenho que adicionar estes 3 registros. O domínio é verificado, isto fica verde. A partir daí, neste momento, se eu clicar em verificar, vai-me dar erros, porque ele está à espera daqueles registros. A partir daqui, de verificar o domínio, existe 2 passos mais à frente, onde nós, efetivamente, podemos colocar mais informação, que é para migrar o e-mail, por exemplo, para o Exchange é preciso adicionar alguns registros adicionais, como o MX Record, um CNAME, um outro TXT, para outras ferramentas adicionais, como o Intune, também é necessária a mesma situação. Mas para criar o domínio é só este passo, muito simples. Migração de dados. Nós temos aliás, eu diria quase 100% dos clientes que querem migrar para o Office 365 não querem começar do zero. Querem migrar o seu histórico de 10, de 15, de 20 anos, de 100, 50 pessoas, 10 pessoas, querem migrar. E no Office 365 é possível perfeitamente fazer isso de várias formas, de formas mais manuais ou mais automatizadas. Existem, por exemplo, aqui uma que nós gostamos de utilizar muito, é uma migração IMAP. Migração IMAP é tão simples como carregar aqui os dados do servidor de IMAP, aporta um utilizador com permissões de administração, palavra passe que pode ser carregada pelo cliente, e ele irá começar a fazer uma migração em batch, uma migração em background do vosso servidor de e-mail para o servidor do Office 365. O que é que não migra nesta migração IMAP? Também é preciso dizer, neste tipo de migração, não migra os contactos e o calendário, mas isso existe depois uma migração manual que é possível fazer para essas situações. Pronto, mas existem outras mais diretas, servidores de Exchange, etc. A questão dos relatórios, depois falamos mais um bocadinho, mas a questão dos relatórios é importantíssima também. Eu gostaria daqui que vocês, de vez em quando, perdessem algum tempo também a olhar para esta situação, para perceber o que é que se passa efetivamente na vossa organização. Por exemplo, nós na Hydra, nós percebemos que neste período houve, até face à diminuição das visitas presenciais aos nossos clientes, houve um aumento da atividade de e-mail, do Teams, houve um aumento do Yammer, inclusive, do OneDrive. Mas nós conseguimos também verificar aqui algumas coisas que são interessantes. E nós vimos na Hydra que quando, dia 15 de março, quando fomos para casa, até hoje, os nossos colaboradores não sentiram uma diferença muito grande em relação a estar a trabalhar aqui, a estar a trabalhar em casa, e estar a trabalhar com estas ferramentas, porque, efetivamente, se nós verificarmos nos últimos 90 dias, os nossos gráficos são muito similares. Ou seja, nós já utilizávamos estas ferramentas mesmo trabalhando na Hydra. Utilizávamos muito Teams, também para evitar tantos e-mails que se enviam, utilizávamos outras ferramentas, ou seja, nós já utilizávamos e o nosso nível de utilização, o nível de utilizadores é sempre muito constante. Percebemos efetivamente que houve aqui um aumento grande no OneDrive, mas
também é possível percebermos, e nas vossas organizações olhem para isto, para perceber se efetivamente as ferramentas estão a ser utilizadas. Okay? Porque muitas vezes se calhar até estão com alguns planos que podem à partida parecer os mais aconselhados, mas se calhar podem não o ser. Okay? E no Office 365 podemos efetivamente fazer aqui uma mistura, entre aspas, de planos. Muito bem. Ou seja, esta era aqui um bocadinho o que eu queria mostrar em termos do portal do Office 365. Ok? Depois temos o estado de funcionamento. O estado de funcionamento também é importante, sobretudo naquelas alturas que o nosso chefe diz: não temos e-mail, o Teams está muito lento. Nós conseguimos rapidamente vir aqui ao estado de funcionamento e perceber se podemos culpar a Microsoft. Okay? E às vezes é importante culpar a Microsoft. E nós aqui conseguimos facilmente perceber o que é que se passa, se o nosso Exchange tem algum problema. Neste momento temos 3 avisos aqui, não podem ser erros, mas neste caso são avisos, e percebemos que efetivamente existe aqui uma degradação de serviços. Não quer dizer que seja para todos os utilizadores, não quer dizer que seja, isto por vezes é para algumas zonas geográficas, não quer dizer que esta informação seja exatamente para a minha organização, ok? Quer dizer que está a acontecer isto. Nós depois podemos mostrar mais detalhes, se calhar fazer aqui alguma mitigação do problema se percebermos que isto, por exemplo, vai demorar ou que vai causar aqui alguma perturbação ou paragem, podemos tomar aqui algumas ações preventivas. Mas é importante por vezes, percebermos o que é que se passa aqui. Depois efetivamente, temos aqui uma zona mais é mais técnica, que é os centros de administração. Eu vou só entrar. Os centros de administração, basicamente, são plataformas dentro do Office 365 que nos permitem aqui configurar aqui algumas políticas, regras mais detalhadas, também um bocadinho mais complexas, de acordo com as necessidades da nossa organização. Ou seja, aqui já é preciso ter algum conhecimento para poder aqui entrar em detalhe em alguns destes centros de administração. Eu não vou ter tempo para mostrar todos, até porque nós estamos a prever fazer aqui algumas ações de formação, principalmente sobre este Endpoint Manager, okay? Que será um dos próximos temas que eu acho que será muito interessante para a maioria das organizações. O Endpoint Manager, basicamente aqui uma fusão, eu posso abrir, é uma fusão entre o Intune, o Configuration Manager, o Desktop Analytics da Microsoft. Está disponível em alguns planos, no Enterprise, Mobility, mais Security. E basicamente isto o que é que faz? Faz aqui, tem o Intune que faz a gestão de dispositivos móveis, de aplicações, e tem a parte do Configuration Manager que faz a gestão de computadores fixos, servidores, permite implementar políticas centralizadas, ou seja, permite-nos ter aqui uma visibilidade sobre os dispositivos da nossa organização, um inventário, por exemplo, vamos só mostrar aqui um bocadinho esta parte, ok. Por exemplo, aqui os nossos dispositivos, em termos da máquina, só um pouco para trás, no hardware, ok. Um inventário sobre o hardware permite-nos ter aqui tomar aqui algumas medidas e ter aqui uma visibilidade muito grande e uma gestão muito mais fácil de todo o nosso parque. Por exemplo, quero instalar em todas as máquinas, no próximo login, uma atualização do Windows 10. Ok, vou fazê-lo através daqui. Um computador, os computadores são todos aqui, um computador é perdido. Eu consigo perfeitamente chegar aqui ao computador e dizer toda a informação que estava no computador será apagada. Consigo fazer a encriptação centralmente do disco, através do BitLocker, mas de uma forma central. Ou seja, consigo fazer... Mas nós vamos dedicar uma sessão única exclusivamente aqui a esta parte,
porque efetivamente é muito, muito interessante, mas também é muito, muito mais técnico, ok? Pronto. Só falando aqui de um centro de administração de exchange, para vocês terem a percepção, às vezes, por vezes, os nossos clientes dizem, ok, mas isto no Office 365 eu tinha o meu servidor de exchange dentro de bordas, que eu geria absolutamente tudo, e agora não tenho o servidor e não tenho acesso a algumas situações que eu tinha, quarentena, regras, etc. Ou seja, nós conseguimos ter tudo aqui, a mesma coisa. Ou seja, nós conseguimos ter aqui uma regra, por exemplo, aqui uma regra, vamos ver aqui uma regra, esta regra. São regras criadas aqui. Conseguimos ter todas estas regras podem ser criadas aqui nos centros de administração. Digo eu, mais uma vez, terá que ser com um administrador, com algumas permissões e ter aqui alguns conhecimentos para fazer as coisas bem feitas. Por exemplo, mas esta regra diz que se a mensagem é enviada para comercial, fazer o seguinte, enviar a mensagem em cópia para oculta, BCC, para o Pedro Araújo e para a Ana Cardoso. Ok. Depois tem aqui a parte de proteção, por exemplo, de quarentena. Ok. A quarentena, eu tinha isso no servidor antigo. Não, também existe no Office 365. Nós conseguimos perceber o que é que ficou em quarentena, se os e-mails ficaram filtrados pelo Office 365 e libertar os e-mails. Ok. Eu estou a carregar um bocadinho, não um bocadinho. Ok. Mas nós conseguimos chegar aqui um e-mail, ver o que é que se passa com este e-mail e libertar o e-mail. Okay? Ou seja, temos aqui, efetivamente, um grau um grau técnico que satisfaz, efetivamente, as necessidades das organizações. Neste momento era isto, penso que já ultrapassei um bocadinho o tema, o tempo. Era um bocadinho, mas ainda dá tempo a responder a algumas questões. Pronto, era isto que eu queria mostrar. Relativamente ao que falaste inicialmente sobre o Microsoft Kaizala, de que forma é que podemos aceder no telemóvel? É preciso descarregar ou... É instalar uma app, ir a uma loja, instalar a app normal, ok. Google Play Store e Apple? Sim, por exemplo. Sim, ok. Sim. Depois também temos aqui uma dúvida acerca do limite de licenças do Microsoft 365. Neste caso, Premium, qual é o limite de licenças que pode ter? São 300 licenças no mesmo tenant, mas depois existe o Microsoft 365 Business, não é? É um limite de Business Premium, Sim, Joana, que tem um limite de 300, Sim, mas depois existem outros planos Enterprise, Microsoft 365 Business E3, por exemplo, agora alteraram, sim, que não tem limite, ok? Mas depois podemos fazer aqui um misto de produtos. Alguns podem ter Microsoft 365 Business Premium e outros podem ter o Microsoft 365 Standard, ou seja, há aqui uma possibilidade de fazer uma conjugação de planos, porque nem todas as pessoas necessitam efetivamente de ter o mesmo plano, ok? Ok. Depois, relativamente a esta mudança do Office 365 do Microsoft 365, é preciso fazer algum tipo de migração ou é tudo feito automaticamente? A migração é simplesmente do nome, não é preciso fazer nenhum tipo de migração, ok? Exato. A maior parte, existem muitos clientes, e nós também, como utilizadores, existem muitos clientes que já aparecem no seu portal a nova designação e outros que ainda não aparecem. Ok. Mas será uma migração pura e simplesmente do nome, da designação. Não há qualquer alteração, não é preciso fazer absolutamente nada. Pronto, depois relativamente à segurança do Microsoft 365, de que forma é que o Microsoft 365 ajuda a proteger o dispositivo e tudo o que está relacionado? Muito bem, assim, dependendo, o Office 365 tem uma componente de segurança muito grande, tanto seja a nível já de base, ou seja, já de base tem uma capacidade de filtragem de e-mails, regras anti-spam, anti-malware, ou seja,
Já por si, o Office 365 de base tem as funcionalidades já muito avançadas nesse tipo em segurança. Além disso, é sempre possível adicionar camadas adicionais, como eu disse. E camadas adicionais ao e-mail, por exemplo, se o problema for continuar no e-mail, nós temos alguns produtos, ou a Microsoft tem alguns produtos de segurança de e-mail, que é o Microsoft Advanced Threat Protection, plano 1, plano 2. Fazem proteção avançada de e-mail, de spam, malware, ransomware. Depois existem outras camadas de segurança adicionais, como o Microsoft Defender ATP, que faz a proteção do endpoint, ok? Do endpoint é quase como um antivírus comum. Pronto. Depois tem outras funcionalidades adicionais de segurança, como o Intune, que permite termos o controle dos dispositivos, por exemplo, se perdermos o dispositivo, se for roubado, etc. Depois tem muitas áreas. Depois eu podia falar aqui alguns temas. Depois tem o Information Protection, que basicamente, ou seja, nós conseguimos colocar etiquetas na informação e dizer a informação é confidencial e não pode ser reencaminhada, por exemplo, para um OneDrive, ok? Existem várias camadas de segurança, algumas são de base, outras podem ser adicionadas, pronto, mas existem aqui, efetivamente, a Microsoft nos últimos anos apostou muito na segurança, ok? Mas cada caso é um caso, ou seja, nós temos que perceber qual é a necessidade e, se calhar, apresentar a melhor solução, ok? Ok. Pronto, em termos de questões, penso que já está tudo respondido. Depois também vamos enviar a gravação da sessão e responder, caso haja mais alguma dúvida, respondemos também em privado. Joana, não sei se queres dizer mais alguma coisa? Não, gostava de agradecer às pessoas que aqui estão presentes e que disponibilizaram também um bocadinho do seu tempo para assistirem a este webinar. Acho que é por essas pessoas, é pelos nossos clientes que continuamos aqui. Por isso, obrigada. Paulo? Eu gostaria também de agradecer a toda a gente e gostaria de, inclusive, deixar um desafio. Que se for possível, ou se alguém tiver interesse em algum tema em específico, que nos lance esse desafio, ok? Que nós tentaremos fazer um webinar mais direcionado para alguma necessidade, está bem? Sim, sim. Também é importante saber o que quem está do outro lado gostava de saber. Exatamente. Pronto, acho que podemos dar por terminada a sessão. Muito obrigada por estarem presentes. Depois a gravação será enviada para os vossos e-mails.